Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 8, que será aplicada no próximo domingo, que traz por título Comprometidos com a Palavra de Deus. A leitura hoje, irmão, sugerida para nós, encontra-se na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 14 a 17, que nos dizem o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e de que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? O tema sugerido para nós hoje, irmãos: a palavra de Deus é divinamente inspirada e apta para ensinar. Ok? Paulo chama a atenção aqui a Timóteo, pedindo para que ele se lembre de que ele, desde criança, já vem sendo treinado na palavra de Deus, aprendendo não a religiosidade, mas aprendendo a palavra de Deus, para que, através da palavra de Deus, ele consiga tanto salvar a própria alma, tanto alcançar a salvação da própria alma, como também levar outras pessoas a aproximarem-se de Cristo. Quando Paulo diz aqui para ele que desde a meninice dele, desde quando ele era criança, desde quando ele era adolescente, ele já vem sendo instruído, ele já vem aprendendo que a palavra de Deus é quem poderia torná-lo sábio, que ele deveria sim buscar as formações, deveria se formar em alguma profissão, deveria buscar uma orientação para a sua vida, uma orientação profissional, mas que acima de tudo isso ele deveria ter o conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, só aqui nós já temos um mega estudo para fazer, porque aqui cumpre-se aquela palavra que nós sempre usamos e sempre estamos lendo diante da igreja quando vamos apresentar alguma criança, que encontra em Provérbios, quando nós ensinamos isso para a igreja, dizendo: ensine o menino no caminho em que deva andar, e até quando ele envelhecer ele não vai se desviar dele. Ou seja, isso aqui é ensinar o menino no caminho, durante a caminhada. Para quê? Para que isso seja colocado em prática na vida dessa pessoa, e essa pessoa consiga viver como Timóteo está vivendo. Como Timóteo está crescendo e prosperando e tornando-se um homem de Deus, já desde a sua infância. Não há predestinação para isso, irmãos. As pessoas acreditam que determinadas pessoas nascem para fazer determinada obra. Depende que a pessoa queira, não basta a vontade de Deus. Se dependesse da vontade de Deus, todos nós seríamos salvos, todo mundo alcançaria a salvação. Só que depende que a gente queira isso, que a gente queira participar dessa salvação. E o que Paulo está falando aqui para Timóteo é: você está sendo orientado desde criança, você está sendo orientado aqui desde novinho, para entender que a palavra de Deus é capaz de te dar essa orientação. A profissão, os aprendizados aí seculares, eles são necessários sim, mas a palavra de Deus não pode ser deixada de lado por causa disso. A palavra de Deus é capaz de te levar também nesses caminhos e de te auxiliar e de te conduzir. Ele conclui aqui dizendo que as Sagradas Escrituras é apta para ensinar, para ajudar as pessoas a tornarem-se pessoas melhores, a tornarem-se bons profissionais. Para ser um bom profissional, eu não preciso trapacear. Para ser um bom profissional, eu não preciso enganar as pessoas. Para ter sucesso no nosso mundo hoje, no nosso país, com todo o desafio que nós estamos enfrentando, eu não preciso trapacear, irmão. Eu não preciso sonegar impostos, eu não preciso ficar gritando e brigando com A ou B. O que eu preciso é de seguir a palavra de Deus.
Nos tempos que nós estamos vivendo, são os tempos que revelam, de fato, quem são aqueles que seguem a Jesus Cristo. Quem é o comerciante que segue Jesus? Quem é o homem, o profissional liberal, o advogado, o médico, que segue Jesus de fato? Que honra o Senhor Jesus através da sua vida, através da sua existência, através do seu comportamento, através da sua ética profissional. É isso que Paulo está falando com Timóteo aqui. Ela é apta para te ensinar. E ele encerra no versículo 17 dizendo: para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito aqui, irmãos, é perfeito servo de Deus. Perfeito em obediência, perfeito em retidão. Pessoa honrada, pessoa séria, pessoa em quem as pessoas podem confiar. Que a sua palavra é algo que pode ser confiável. E ele encerra dizendo: perfeitamente instruídos para toda boa obra. Homens perfeitamente instruídos. Instruídos em quê? A palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Para toda boa obra. Toda boa obra. Isso aqui é amplo. Não é genérico, é amplo. Isso alcança todos os lugares, todas as vidas, todos os momentos. Onde pela palavra de Deus nós temos condições e capacidade para sermos honrados onde estivermos. Nós abrimos essa semana falando de política, né? Então eu posso ser um vereador, posso ser um deputado, posso ser um prefeito, posso ser um governador, posso ser um senador, posso ser um presidente. Posso ser um líder de bairro, irmão, um simples líder de bairro. E ainda assim ser honrado. Ser como José foi. Independe se eu estou cuidando de ovelhas, se eu estou cuidando de uma casa e de uma fazenda, se eu estou cuidando de uma prisão, se eu estou cuidando de um estado, independe. Em qualquer uma dessas cadeiras, eu sou servo de Deus. Continuo sendo um homem honrado, um homem sério, um homem perfeitamente instruído para toda boa obra. E honro e glorifico o nome do Senhor através da minha vida. A palavra de Deus é verdade nos meus lábios e nas minhas ações. E as pessoas podem confiar na resposta que terão através de mim. Porque todas as vezes que eu fui provado, elas viram a palavra de Deus em ação. É isso que o mundo espera, irmãos. Paulo nos diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. De que forma? Honrando e glorificando o nome do nosso Deus. Exaltando e bendizendo aquele que nos chamou da morte para a vida e nos colocou homens sarados, homens curados, homens lavados e remidos no sangue de Jesus, homens nos quais a palavra de Deus está ativa e transformando-os para serem uma boa resposta de Deus para esse mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Que a palavra de Deus esteja agindo na sua vida e te transformando e te tornando alguém confiável, alguém que vai honrar e glorificar a Deus neste mundo. Que Deus seja louvado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia. Fique em paz.